Olá pessoal, estamos aqui para a primeira aula da nossa playlist de História do Brasil, né? Espero que vocês possam curtir e que nós vamos começar pelo capítulo 1 do nosso livro de História do Brasil para o Enem, né? Que nós já apresentamos na introdução da playlist. Então o capítulo 1 trata da questão das expansões, né? Ou da expansão marítima, tá certo? Então é o primeiro tema que nós vamos abordar aqui e que nós queremos que vocês prestem atenção para a gente poder fazer esse trabalho de forma produtiva. Então eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: primeiro, por que é que Portugal, por que é que os ibéricos, né, acabaram saindo na frente em relação aos outros europeus na questão da expansão marítima, notadamente Portugal? Então tem algumas questões que são importantes. Então veja, Portugal unificou o poder primeiro, saiu do feudalismo primeiro, tá certo? Então isso é importante. Portugal estava pacificado, então conflitos que existiam aí no final do século XV, tá certo? Início do século XVI, em outros países não estavam acontecendo em Portugal. Então você tinha um rei absolutista, forte, com o poder concentrado, que permite pensar no interesse do país e não estar dividido em brigas, em conflitos e tal. Então é outra questão importante aí. Então a localização, se você pensar na questão do mapa, você vai ter ali Portugal na saída direto para o Atlântico, então isso ajuda também, tá certo? Outra questão que há controvérsia, alguns historiadores acreditam que sim, outros acham que não, com relação à existência ou não da escola de Sagres, que era capitaneada pelo infante Dom Henrique, e essa escola de Sagres, ela dominava então a questão da tecnologia marítima, né? Então, qual era a ideia aí? A ideia é que essa escola de Sagres, ela dominava, por exemplo, a arte de fazer mapas, a cartografia, dominava ferramentas como astrolábio, tá certo? Como bússola, né? E a questão das caravelas portuguesas, que levava vantagem sobre as outras que não tinham uma frota, né? A questão, por exemplo, da parceria desse rei, tá certo, com a sua burguesia comercial. Então esse rei vai estar buscando atender o interesse desse povo para que eles possam ganhar dinheiro e pagar imposto, fortalecer os cofres do rei que estava descapitalizado, né? Então você tem aí essa centralização de poder acontecida em Portugal, levou a um dos primeiros países absolutistas, onde o rei detém poder, onde o rei é que manda. Então não tem essa ideia de divisão de poder que só vai aparecer no século XVIII, né? Com Montesquieu, com o iluminismo. Então aí o rei é poder executivo, o rei é poder legislativo, o rei é poder judiciário, tá certo? Então ele entende que deve expandir. Outra motivação importante que você deve ter em mente é o seguinte: todos esses países da Europa dependiam de rotas via Mediterrâneo, que eram controladas pelas cidades-estados italianos, Gênova e Veneza. Então, para se ter acesso às especiarias que vinham do Oriente, que vinham da Índia, por exemplo, da China, era preciso, então, passar pelas rotas do Mediterrâneo e pagar imposto para essas cidades italianas que controlavam esse comércio. Então, era preciso expandir, era preciso ganhar dinheiro, era preciso trazer dinheiro para esses cofres aí. Então esse rei, como eu já falei, faz uma parceria com a sua burguesia, e essa burguesia financia essas expedições, financiam esses movimentos no sentido de buscar essa expansão. Então veja bem, uma coisa importante é que os portugueses já em 1415 chegam no norte da África, numa cidade chamada Ceuta, né? Então esses portugueses, ao chegarem em Ceuta, põem o pé no norte da África e fazem uma expansão para, por exemplo, as ilhas, né, ali do Atlântico, né? Você vai ter expansão chegando em Cabo Verde, expansão chegando Açores, Ilha da Madeira. Então essas ilhas ali, logo na costa africana, ali logo perto de Portugal, vão ser a primeira experiência de exploração, de expansão do Estado português no sentido de explorar. Então, por exemplo, o regime de capitanias, que a gente vai falar daqui a pouco, né, nas próximas aulas, aqui no Brasil, já tinha uma experiência de Portugal lá nessas ilhas atlânticas, né, nessas ilhas do norte, da costa ali africana, que Portugal dominou. Então eles trouxeram essa experiência de lá, tá certo? E aí, veja bem, com essas ideias e a ideia de fazer essa expansão marítima para poder buscar rotas alternativas para as Índias, né, para o Oriente, onde tinha as especiarias,
eles então começaram a fazer expedições. Então você vai ter aí, por exemplo, Vasco da Gama conseguindo chegar na costa da Índia, você vai ter Cabral chegando no Brasil, você vai ter, por exemplo, o contorno do Cabo das Tormentas, que depois virou o Cabo da Boa Esperança, você vai ter a viagem de circunnavegação. Então os portugueses fizeram grandes viagens, tá certo? Que capacitaram esse povo, esse país, para poder ter esse papel aí de expansão. Então veja bem, essa centralização de poder no absolutismo, né, onde o rei tinha o direito de governar, o direito divino, né, e ele era hereditário, passava para os seus herdeiros, ele então implanta uma política econômica do Estado Nacional, que é o quê? Que é o mercantilismo. E o que caracteriza esse mercantilismo? Veja bem, a questão do Estado como provedor, como catapultador, como incentivador, como o carro-chefe do processo de expansão. Então o governo é que promove isso, tá certo? Essa parceria entre o rei e a sua burguesia, tá certo? A questão, por exemplo, da ideia de uma balança comercial favorável. Então eu quero muito mais vender, eu quero exportar do que importar. Então quando eu for fazer a minha contabilidade, a minha estatística ali, meu fechamento de contas, eu tenho que ter dinheiro em caixa, então o Estado tem que ser superavitário nessa relação aí. A questão, por exemplo, do monopólio comercial, então todo o processo de comercialização das futuras colônias tem que passar pela metrópole. Então a metrópole monopoliza, né, através dos seus empreendedores, da sua burguesia, o comércio, as transações comerciais. A colônia não tem direito de comercializar sozinha, então isso é muito importante, o monopólio. A questão do metalismo, tá certo? Que é a valorização, a busca frenética, né? Por exemplo, portugueses e espanhóis vieram em busca de ouro, em busca de prata, né? Aqui no continente americano, por exemplo. Então essa ideia do metalismo, que era acumular riquezas no formato de metais preciosos, tá certo? E a ideia do pacto colonial, que é a ideia do pacto colonial? É justamente que eu amarro tudo isso e que a minha colônia não faz comércio, não transaciona com outras metrópoles, só fala comigo. Então se alguém lá precisa comprar ferramentas, tem que ser essa transação feita via metrópole, via comerciantes portugueses, por exemplo, que vão monopolizar, tá certo? Então a ideia do fechamento dos portos, né? Então esses portos são fechados e só quem pode entrar lá são navios da bandeira da metrópole, no caso, estamos falando de Portugal aqui. Então isso é importante, depois nós vamos ter a abertura dos portos, quando Dom João VI vier lá na frente do século XIX. Então isso tudo caracteriza essa ideia da expansão, do porquê a expansão e de que forma ela foi feita. Ok? Então isso vai fundamentar. Espero que você faça aí os exercícios que estão no livro, estão no capítulo 1, tá certo? Para que a gente possa avançar. Então até a próxima, curte aí, compartilha e divulga, ok? Valeu!